Olá, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui de novo para a gente conversar mais um pouquinho, para responder mais algumas dúvidas. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo carinho, a Jane e a avó, elas repassaram algumas mensagens para mim e eu fiquei muito feliz de poder ter ajudado vocês de alguma forma. Bom, a primeira pergunta é uma mãe que fala, né, que me pergunta a partir de que idade a gente pode começar a estimular a criança na questão da autonomia emocional, e é desde sempre, né? Desde sempre a gente tem que estimular a autonomia dos nossos filhos. E, eu estou falando de filhos, independente se tem ou não síndrome de Down. É muito importante essa estimulação para que eles possam ter essa autonomia. Lembrando que a autonomia emocional não é só o poder de decisão, né? De você decidir o que você quer ou não para a sua vida, mas também é o poder de você olhar para dentro de si, do crescimento pessoal, de você reconhecer as suas emoções e decidir o que você vai fazer com o que a vida te apresenta, né? O que você vai fazer daquela situação que a vida está te apresentando? Como é que você vai reagir? Dependendo da situação, você vai se estressar, vai surtar, vai desanimar, vai desistir de tudo, ou de repente você vai respirar fundo e vai falar, não, vamos em frente, que eu vou ter, apesar de ser muito difícil, tenho certeza que eu vou aprender muitas coisas interessantes, que eu vou crescer, que eu vou ter sucesso, que vai ser um impulso na minha vida, enfim. Como é que você vai decidir, né? Reagir diante dessas situações? Isso é autonomia emocional, é a sua escolha diante da vida. Quem perguntou que ela tem uma filha com uma personalidade muito forte e com um comportamento mais desafiador. Se isso como ela identifica a autonomia emocional? Geralmente, a autonomia emocional é quando você sabe lidar com diversas situações. Saber escolher é legal, já é uma autonomia, mas você não saber lidar com o não, não é uma autonomia emocional. Então, são situações que a gente não nasce sabendo, a gente vai construindo essa autonomia emocional. Então, se a criança, não sei como é que é essa personalidade, né, esse comportamento desafiador, mas eu imagino que seja bem cansativo, porque não é fácil quando a criança desafia muito os pais, mas quando a criança tem alguma situação onde ela bate o pé, que quer porque quer uma coisa que ela escolheu, e não é possível ela ter naquele momento, e ela passa a ter uma crise, passa a chorar, ou a fazer situações bem estressantes, isso não é autonomia. Você vai fazer alguma coisa nesse momento? Nenhuma coisa, nada. Você vai esperar ela se acalmar. A partir do momento que ela se acalmou, aí sim você vai conversar com ela e vai mostrar como ela poderia ter reagido de uma forma diferente. Vai falar, vai conversar com ela sobre a situação, sobre um outro olhar para essa situação. Sabe, ela quer aquele brinquedo, mas não dá para ter. Então, poxa, mostra para ela quantos outros brinquedos ela tem na casa dela, ou ela poderia ter, que não necessariamente aquele, que são tão divertidos quanto. Você pode criar situações bacanas com ela, vamos fazer uma brincadeira diferente, para ela entender que não é só aquilo que faz ela feliz, existem milhões de outras coisas. Então, a gente está lidando a entender com a frustração, né? Com o negativo. Ok, eu não posso ter isso que eu quero agora, mas em compensação, olha quanta coisa pode me deixar feliz que eu tenho aqui para fazer. E aí você vai alimentando isso nela, mas você só pode fazer isso quando ela estiver calma. E a gente é uma parte muito importante nesse processo. Vamos supor que ela tenha ficado tão nervosa que ela tenha começado a gritar, porque ela quer alguma coisa. E aí você vai estar do outro lado gritando, dizendo que não. E ela vai gritar dizendo que quer. Aqui não tem autonomia emocional de nenhum dos dois lados. Aqui tem quem pode mais, quem grita mais. Então, você não está conseguindo passar esse exemplo para sua filha. Então, ela vai ficar nervosa, né? O segredo é você realmente passar com o teu comportamento o que é a autonomia emocional. Por isso que eu falei lá na palestra que, em primeiro lugar, você. A inclusão começa dentro de você, a autonomia emocional começa em você, porque a partir do momento que você consegue ter tudo isso, você consegue, com as suas atitudes, com o seu comportamento, ensinar a sua filha. E aí você vai enchendo aquela caixinha de informações para quando ela quiser acessar, ela vai poder ter uma decisão bem bacana aí em relação a essa autonomia emocional.
Aí me perguntaram também dicas. Gente, existem várias dicas, várias dicas. Eu não tenho tempo hoje para falar, né, que o nosso tempinho é curtinho, mas existem várias. Eu posso até dar uma de forma muito pessoal. A minha filha, ela não tolera muito barulho, tá? Ela não tolera muito barulho. Então, por exemplo, fogos de artifício é uma coisa muito difícil para ela, muito difícil mesmo, de chorar, de se desesperar, nada agradável da gente vivenciar. Só que aí a gente fica numa situação assim, a gente não tem opção. O ano novo existe, a não ser que eu suma com ela para um lugar bem deserto. Só que aí eu fico pensando, não é sempre que ela vai ter oportunidade de estar em um ambiente deserto, tá? Não é sempre, certo? Existem aqueles abafadores, ela tem, mas aquilo aperta, aperta, e aquilo também dá aflição, porque ela não gosta de nada que encoste na orelha. Nem brinco mais ela usa. Então, assim, eu fui meio que ficando sem opção. A única opção que eu achei, eu falei, bom, ela tem que aprender a enfrentar esse medo. Sozinha ela não vai estar, eu vou estar com ela. E aí eu fui enchendo a caixinha dela com informações. O ano novo é um momento onde as pessoas ficam felizes. Fui explicando o que era o ano novo, expliquei o que é um fogo, né? Os fogos de artifício, que eles são muito lindos no céu, mas eles realmente fazem barulho, que existem alguns que não fazem. Fui contando tudo para ela, mostrei do Rio de Janeiro, que os fogos não têm som, mas aí aparece só uma música, enfim. Tudo que eu podia alimentar na caixinha, eu fui alimentando. Mas o mais importante era entender que aquilo não era o fim do mundo, não é que o mundo ia acabar. As pessoas só estavam felizes e elas faziam barulho para expressar essa felicidade. Só que ainda faltava alguma coisa. Todas as informações que eu dava, mesmo assim, não eram suficientes. Ela ainda ficava muito nervosa. Foi quando eu cheguei para ela no meio da crise, do medo dela, e fiz ela olhar bem nos meus olhos. Não foi fácil, porque ela estava em crise, ela estava desesperada, em pânico, mas foi quando eu consegui segurar. Eu fiz ela olhar no meu olho e falei: respira, respira, tá tudo bem, são só fogos. Lembra que a mamãe contou? E eu fui lembrando, mas eu estava muito calma. Não sei como, tá, gente? Porque a gente fica muito chateado quando vê um filho assim, tão triste, né? Tão desesperado. Mas aí eu fui falando: respira, respira, respira. Funcionou na primeira vez? Não. Não funcionou. No segundo ano, funcionou? Começou a melhorar. Quando tinha jogo aí de futebol, algum campeonato que soltavam fogos, que ela vinha, só que não era tão intenso como o Ano Novo, né? Ela já começava, ela já olhava para mim, tipo, Feliz Ano Novo. Ela ainda falava Feliz Ano Novo, né? Que ela já estava associando, mas eu comecei a perceber que já estava mais tranquilo. Chegou uma hora que ela entendeu isso. E um dia, para vocês terem ideia, ela quis ir para a praia. A praia que eu digo é areia, sabe? Imagina, areia, ano novo, gente, é um barulhão. E ela quis, eu falei, olha, você tem certeza que você quer ir? Você sabe que vai ter muito barulho, vai ter muita gente. Você tem certeza que você quer ir? Sim, eu quero. E eu expliquei, vai ter muita gente, vai ter muito barulho, as pessoas vão gritar, vão comemorar. Expliquei tudo o que ia acontecer. Quer ir mesmo assim? Quero. Ok, foi uma decisão que ela tomou, autonomia emocional. Ela quis, eu respeitei. Chegou lá na praia, claro que eu já fui toda preparada. Chegou lá na praia, ela se desesperou, mas não como das outras vezes, porque ela olhava para mim, ela buscava meus olhos e falava: respira. Ela falava sozinha: respira, respira. Ela mesma passava a mão na cabeça dela: tá tudo bem, vai passar. E ela conseguiu se controlar. Eu achei aquilo o máximo. E aí eu falo para vocês, a minha filha, gente, ela tem algumas questões, ela não fala, que nem eu estou falando aqui com vocês, não, ela fala algumas palavras soltas, a gente entende o que ela quer dizer, mas são palavras soltas. Ela não se expressa de chegar para mim e falar: mãe, eu não estou me sentindo muito bem, eu estou triste porque a pandemia, o Covid. Não, é uma coisa mais que eu vou juntando as palavras dela para entender o que ela está me dizendo. E ela conseguiu se controlar, gente. Ela conseguiu ter esse controle, essa autonomia emocional, porque ela decidiu ir para a praia, gente. Praia, gente, é um barulho danado. Ela conseguiu, ela quis enfrentar esse medo dela. Se de repente eu tivesse um outro olhar, eu ia falar: minha filha não tem capacidade para ter autonomia emocional, não. Minha filha não fala direito, minha filha é cheia de questão, tem medo de barulho aqui, medo de barulho ali. E ela conseguiu. Sabe? Foi fácil, não foi, mas ela conseguiu. Olha que legal. Eu tive um outro caso de uma aluna
que ela não podia ser contrariada, tá? Ela já tinha uns 20 anos, ela não podia ser contrariada na aula. A gente tinha que falar, de dar voz para ela o tempo inteiro. Ela não, se ela fosse contrariada, gente, ela levantava da sala, batendo o pé e se trancava no banheiro. Ela não pedia nem permissão para sair da sala. E aí foi uma primeira vez, eu cheguei lá e falei, olha, aqui é um curso profissional, você não pode sair de repente do nada e para o banheiro e se trancar. E eu ouvia, porque ela se trancava, ela estava muito nervosa, e eu ouvia ela reclamando, por que não me deixaram falar na aula? Porque eu quero falar e ninguém me deixa, que absurdo, porque eu sou... E ela ia falando as coisas e eu ali me ouvindo tudo. E a gente foi trabalhando isso nela, foi alimentando a caixinha dela, não existe só você, você tem outros colegas, você é uma profissional, né? Do que você está sentindo, o outro também pode sentir, então a gente tem que entender. Gente, foi um trabalho de muito tempo, acho que demorou uns 6 meses. Depois ela nunca mais, nossa, nunca mais, eu dou aula para ela até hoje, ela nunca mais se trancou no banheiro. Ela é uma pessoa incrível, ela consegue ter empatia, ela compreendeu, né, essa questão de que não é só ela que existe, existem outras pessoas que também têm vontade. Aliás, ela passou a defender outras pessoas também, tipo, olha, ele quer fazer isso, vamos lá, vamos todo mundo junto, vamos se unir. Então, assim, a situação faz a oportunidade. A gente tem que estar atento a isso. E por mais que seja difícil, por mais que você não acredite, dê esse espaço. Vai alimentando essa caixinha. Uma hora eles vão acessar essa caixinha cheia de informação que você foi colocando ali aos pouquinhos e eles vão conseguir ter essa autonomia emocional. Faça disso um hábito, né? Esse hábito de discutir, de refletir sobre a vida, sobre situações, para poder chegar nessa autonomia emocional. E faça isso não só com seu filho que tem síndrome de Down, faça isso com seus outros filhos, faça isso com seu marido, sua família. Começa a refletir sobre situações, isso faz bem para a gente. Né? É tão bacana a gente não ficar só dentro da nossa caixinha, com o nosso olhar, com a nossa percepção. Começa a abrir essa oportunidade para você ouvir a percepção do outro, a reflexão do outro, olha que riqueza. E aí você começa sempre com muito respeito, nada de, ai, que horror o que você falou, que absurdo. Não, sempre com muito respeito, porque só assim que vocês juntos vão somar e vão ficar muitos mais fortes, tá bom? Eu espero poder ter ajudado de alguma forma. Qualquer coisa, eu estou à disposição, sim, pode pedir para a Jane e para a avó, e podem entrar em contato comigo mesmo no particular, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e saúde, tá bom? Tchau, obrigada.